Salve, salve pessoal! Aqui quem fala é o Guilherme, sou historiador e mediador cultural aqui no Parque Histórico de Carambeí e hoje, num clima medieval, nós vamos falar sobre um episódio durante a Idade Média que foi a Cruzada de Drente. Mas primeiro, o que foram essas cruzadas? Será que é algum tipo de golpe, de algum tipo de boxe medieval? Será que é o coletivo de cruzes? Sei não, hein? Então, a partir dessa pergunta, vamos começar respondendo ela logo mais. Bora lá? Então, primeiro, vamos entender o que eram essas tais cruzadas. Simplesmente, podemos resumir que eram expedições militares organizadas pela Igreja Católica de Roma por não se conformar com séculos de avanço e expansão do Império Muçulmano desde o século VII. Os objetivos principais dessas cruzadas eram o quê? Conter o avanço da religião islâmica e também reconquistar e proteger peregrinos até a Terra Santa, que era Jerusalém, conquistada pelos muçulmanos desde o ano de 640, 650 mais ou menos. Mas também tinham outros objetivos, que eram o quê? Converter os hereges, com a perseguição para que fossem convertidos ao catolicismo e reconquistar territórios que anteriormente eram propriedade dos cristãos. Tá? Só que detalhe, quando os cristãos tomavam essas regiões, eles restringiam a religião dos outros, as outras religiões que eram vistas como hereges, ou seja, não havia liberdade religiosa. Mas e como que vai começar esse Paranauê todo? Em 1095, o Papa Urbano II proclama a primeira expedição lá no Concílio de Clermont e manda a seguinte palavra para o povão: aquele irmão que ter uma grande devoção, sem querer pensar em honra ou dinheiro, condenados aos olhos de Deus, ir a Jerusalém para libertar o templo do Senhor, poderá substituir essa viagem por toda a penitência. Ou seja, os caras seriam salvos e perdoados de seus supostos pecados e muitas vezes a igreja promoveu esse discurso ofertando recompensas espirituais aos pobres indivíduos da época. Como esse cara, o Urbano, ele tinha a responsa pelo bem-estar espiritual do povo. E vendo que a cruzada era uma oportunidade enorme para os cavaleiros pecaminosos da Europa Ocidental serem salvos, viu essa chance desses cavaleiros direcionarem suas forças, o que seria visto como um ato espiritualmente meritório, e aproveitou disso para que a Igreja Católica pudesse expandir ainda mais os seus domínios. O objetivo era libertar Jerusalém. Então, com umas falsas promessas exageradas e convincentes, o desejo de vingança dos cristãos e mais a oportunidade de uma ascensão espiritual era a combinação perfeita para que isso acontecesse. Agora, nós vamos entender o território do episódio que nós estamos comentando. Drente hoje é uma província que fica lá no nordeste dos Países Baixos, ao sul das províncias da Frísia e da Groninga. Foi uma das áreas que mais teve pessoas habitando durante a Era do Bronze no país. Evidência disso são os dólmens. Não sabe o que é, né? Nem eu sabia. Mas enfim, são um tipo de túmulo megalítico enorme, de câmara única de muito tempo atrás, mais ou menos uns 3.500 anos antes da Era Comum. E dos 54 que tem nos Países Baixos, 53 são só da província de Drente, mencionado pela primeira vez, essa província, em um documento lá do ano de 820. No ano de 1046, o imperador Henrique III do Sacro Império concedeu o território ao bispado de Utrecht. Na época, Drente incluía a cidade da Groninga, governada por um prefeito, um burgomestre. Não há muitos registros sobre a história da formação territorial e política da província de Drente, mas com isso, nós conseguimos concluir que, um tempo atrás, vários indivíduos queriam morar naquela região, devido à quantidade de dólmens que há no local até hoje. Agora que vimos uma palhinha sobre o território que vamos discutir, pensemos o seguinte: hoje, os Países Baixos são majoritariamente protestantes da vertente calvinista, certo? Será que os caras foram católicos algum dia? Se rolou um tal de bispado de Utrecht, o catolicismo passou por lá também. Bora entender como ele chega nos Países Baixos? A religião cristã começou a chegar lá pelas bandas dos Países Baixos por volta do século II e III, através de soldados, oficiais, mercadores e escravizados.
Mas não foi uma pegada sistemática, era algo mais por partes, vamos assim dizer. O primeiro bispo do país vai aparecer somente lá no século VI. Atividades missionárias são iniciadas em direção aos Países Baixos logo após o batismo do rei Clovis, lá em 496. Entre o ano 625 e 730, 21 novos monastérios foram fundados, e no finzinho do século VII, começam a chegar missionários vindos da Inglaterra, da Irlanda, buscando converter ao cristianismo os habitantes da região norte dos rios Mossa e Reno. É aqui que teremos o episódio famoso da recusa do rei frísio Radboud a ser batizado, que você pode saber mais assistindo ao nosso vídeo sobre a Frísia medieval aqui no canal do Parque. Após as guerras frísio-francas de 600 a 793 e as guerras saxônicas de 772 a 804, todos os Países Baixos caíram sob o domínio dos reis cristãos francos. A partir do ano 925, passou a ser dependência do reino da Lotaringia, e de acordo com o sistema alemão, durante os séculos X e XI, os bispos lá das províncias de Utrecht e Lier se achavam dotados de direitos e privilégios seculares, sendo até encarregados do governo civil, dos condados. Assim, essas autoridades clericais se tornaram príncipes no império, defensores confiáveis do poder real contra condes e duques descontentes que lutavam para se libertar do controle real. Aqui vemos aquela clássica relação do sagrado com o profano, e dessa vez pela aquisição e manutenção do poder da igreja e dos preferidos dela. Essa posição cada vez mais política acabou por forçar os bispos a recorrer à ação militar contra os vassalos imperiais rebeldes, levando as relações pessoais que possuíam com Deus, agora direcionadas ao mundo secular, afetados por fatores políticos, fatores feudais, jurídicos e hierárquicos. Será que foi daqui a ideia daquela música do Johnny Cash, Personal Jesus? Onde eles usavam a bel prazer o nome de Deus e de Cristo para alcançar seus desejos e ambições pessoais? Os Países Baixos sempre teve sua presença marcada durante as cruzadas, como Dirk VI da Holanda, Floris III da Holanda e seu filho Willem de Otto de Gelders estavam no exército de Frederico I Barbarossa, o bispo Otto e seus homens e o conde Guilherme da Holanda, junto com os frísios, lutando contra os muçulmanos em Damieta. Mas muitas vezes os cruzados foram desviados de seu propósito para servir a questões seculares, como na Cruzada de Drente. A Cruzada de Drente foi uma campanha militar lançada contra os habitantes de Drente, com a aprovação do papado lá em 1228, e durou apenas 4 anos até 1232, liderada principalmente por Willebrand, bispo de Utrecht, comandando um exército composto basicamente por frísios. Mas o que leva a ocasionar essa cruzada será? Logo depois do assassinato do arcebispo Engelbert II de Colônia, o bispo de Utrecht, no momento Hardbert van Buren, deu a Groninga e Drente como feudo aos irmãos Lefard e Ludolf, seus vassalos. Devido a isso, os respectivos herdeiros dessas terras, o conde Rudolf de Coevorden e o prefeito Egbert de Groninga, invadiram a região. Mais tarde, o bispo de Utrecht, Otto II van Lip, ordenou que houvesse trégua nessa disputa, mas que não foram obedecidas, fazendo com que ainda as tropas de Rodolfo recuassem, mas ainda persistindo nessa disputa. O bispo, nada satisfeito com a desobediência do conde, resolveu também fazer uso de força, e de sua influência também, tendo em vista que era um veterano da Quinta Cruzada, né? Com isso, ele conseguiu reunir vários veteranos para a sua bandeira, principalmente frígios. E no dia 28 de julho de 1227, os exércitos se encontraram em um campo perto da atual vila de Anne. O bispo, todo às pompas, acompanhado por vários nobres, cavaleiros famosos e tropas fornecidas por outros bispos, viajaram para aquele lugar desastroso e amaldiçoado, Anne. Rodolfo, com tropas de simples camponeses, os posicionou próximo a um pântano com uma dimensão de meia milha de largura, mais ou menos, sem árvores, arbustos e uma vegetação cobrindo toda aquela armadilha dele lá. Os cavaleiros do bispo, todos com armaduras e armamento dos melhores, atacando, acabaram por serem surpreendidos pela armadilha e afundaram no pântano, sendo presas fáceis para as tropas do Rodolfo, malmente armados, mas, conhecedores do terreno e do local onde eles estavam situados.
Derrotando as forças do bispo e acabando com a vida dele, o sucessor do mesmo incitou apoio ao povo frísio contra os rebeldes de Drente, ocasionando então a Cruzada de Drente de 1228 a 1232. A acusação contra os Drentes era que a maioria eram hereges por desafiar a autoridade do seu bispo. Willebrand, sucessor de Otto II, conseguiu expulsar as forças de Rodolfo em 1229, mas sem desistir do avanço pelo que estava lutando. As forças bispais acabaram sendo superiores e ambas as partes concordaram com o cessar de fogos. Sendo convidado para fazer as negociações, Rodolfo, todo faceiro, chegou lá, foi preso e foi executado em 25 de julho de 1230, mas sua morte não interrompeu a guerra, apenas diminuiu a intensidade. Os irmãos do mártir continuaram a rebelião. Willebrand convocou os frísios e habitantes da Groninga para apoiá-lo. Os voluntários foram tantos que o exército que foi recrutado teve de ser dividido em dois. Portanto, a população rural da Groninga decidiu apoiar a província de Drente. E no mesmo ano, de 1230, com essas forças, o exército da igreja foi derrotado, mas caiu atirando, porque eles destruíram uma das fortalezas dos Drentes. Então, um acordo foi acertado lá no ano de 1231, no qual Drente pagaria as reparações, enquanto Frederico de Coevorden receberia o feudo de Coevorden. A paz não foi tão longe, porque no mesmo ano, o pessoal de Drente sitiou as forças do bispo daquela fortaleza que eles haviam tomado, mas resultou em grandes perdas para os supostos rebeldes, que mesmo assim conseguiram expulsar outra onda de exército dos frígios que tentaram um ataque. A campanha do bispo Willebrand terminou de forma inconclusiva, lá em setembro de 1232. Como penitência, Drente teve que construir e manter o mosteiro de Santa Maria de Campe, provavelmente construído próximo ao pântano. Foi constatado que era uma localização inadequada para o mosteiro, que foi transferido em 1258. Esse mosteiro, mais tarde, viria a se tornar a cidade de Assen, a capital atual da província de Drente. Que história, meus consagrados! E quem diria que tínhamos cruzada nos Países Baixos, né, não? Quando a gente fala em cruzadas, ou pensa nelas, vem na cabeça aqueles cavaleiros templários, cheios de pompa, com as cruzes, seus uniformes, armaduras, e países como Portugal, Espanha, Inglaterra, mas é difícil pensar nos Países Baixos como atuante nesse período. E é interessante, porque a cruzada que rolou lá, diferente das outras cruzadas motivadas pelo avanço do islamismo e dos infiéis, os pagãos, essa foi uma cruzada de cristãos contra cristãos. Uma cruzada para satisfazer desejos pessoais através da prepotência, ou seja, do uso e abuso da autoridade para convencer os indivíduos a partir de falsas promessas a lutar pelos seus ideais. Mas além dela, também podemos ver alguns nomes que participaram em outras ocasiões para fora dos Países Baixos e até mesmo batalhando contra os muçulmanos. Então, galerinha, por hoje é isso. Antes de ir, convido a todos vocês a seguir nossas páginas nas redes sociais e nos acompanhar também para mais novidades, belezinha? Espero vocês nos dias 2 e 3 de setembro na maior feira medieval do sul do Brasil, aqui no Parque Histórico de Carambeí. Até mais, pessoal!